Olá, eu sou o João e no vídeo de hoje eu trago para você algumas dicas básicas para o cultivo de bonsai. Você sabe como fazer a partir do momento que você compra uma planta dessa? Você sabe cuidar de bonsai? Já cuidou de algum bonsai? Me conta aqui nos comentários. E antes de eu começar esse vídeo, já se inscreva no canal se você ainda não é inscrita ou inscrito. Ativa o sininho para receber todas as notificações quando eu postar novos vídeos aqui no canal para você. E também curta o meu vídeo se você gosta desse tipo de conteúdo. A palavra bonsai, traduzido do japonês, significa plantado, cultivado em bandeja ou vaso. E o bonsai não se trata do cultivo, do manejo de uma espécie vegetal específica, mas sim de uma técnica utilizada em diversas plantas ou árvores para miniaturizá-la e transformá-la em uma forma muito parecida com uma árvore existente na natureza. Então o bonsai praticamente, na prática mesmo, é uma árvore, é uma técnica, uma arte de se transformar as plantas existentes na natureza em uma versão menor, para deixar os nossos ambientes com esse aspecto super charmoso que os bonsais trazem para nossa decoração. E lembrando que isso aqui não é um bonsai, gente. Isso aqui na minha mão é uma muda que foi plantada nessa bandeja, para ser comercializada, e ela é um pré-bonsai. Ela é uma muda jovem, uma estaca jovem. O bonsai é uma planta já maior, mais desenvolvida, mais trabalhada. Então isso aqui é um pré-bonsai no máximo, não é um bonsai já formado, tá? Então o bonsai, além de estar em um vaso raso como esse, por exemplo, normalmente são vasos que não passam de uns 3 centímetros de altura, vasos em formato de bandeja mesmo, como esse, por exemplo, são plantas que são cultivadas com muito tempo, com muita paciência, e além de estar em vasos rasos, elas simulam, elas são uma réplica perfeita de uma árvore, de uma planta existente na natureza. Então, quando a gente olha para uma árvore, em determinados lugares, as árvores têm formatos, elas são grandes, desenvolvidas, elas têm uma copa, elas têm também um tronco bem desenvolvido, e o bonsai procura simular isso. O bonsai, além de estar em um vaso raso, em uma bandeja ou em um prato, ele também procura simular as formas das árvores na natureza. Então, ele tem troncos, que vão sendo varridos, ele tem formatos diferentes, ou ele também tem troncos, que são deformados pelo efeito do tempo. A copa também é bem trabalhada. Então o bonsai é uma verdadeira arte, de transformar plantas grandes da natureza em formatos bem menores. Então, entre os diferentes tipos de bonsai existentes, que são cultivados com muito tempo, paciência, dedicação, existem plantas que têm muitos anos já de vida. Normalmente os bonsais mais formados, já mais com formatos mais definidos, tem mais ou menos 8, 5 anos, 10 anos, daí em diante. Então é uma técnica que exige muito tempo. Quanto mais tempo, mais o bonsai vai ficando trabalhado e vai se tornando uma escultura mesmo. É uma planta escultural em um vaso bem pequeno, e existem diferentes tipos e formatos de bonsai. Tem os bonsais retilíneos, tem os recurvados, tem os varridos pelo vento, tem diversos tipos e muitas variedades que podem compor ainda mais os nossos ambientes e trazer essa maravilhosidade que é essa planta em vaso para dentro das nossas casas. E você sabe como cuidar de um bonsai? Você já cuidou de bonsais aí na sua casa? Já teve uma plantinha como essa minha, por exemplo? Você tem alguma dificuldade? Estou aqui então nesse vídeo mais ou menos para tentar te ajudar com isso. Conta pra mim sua experiência, se você já tentou cuidar de um bonsai por aí, de um pré-bonsai ou de uma muda, por exemplo. Então vamos nessa, e agora eu trago algumas dicas básicas para o cultivo dessas plantinhas em vaso ou em bandeja. Para começar, os cuidados que a gente tem que ter com o bonsai são diferentes dos cuidados que a gente tem com as nossas outras plantas ornamentais, frutíferas, árvores. Então é diferente. Para começar, por quê? Porque o bonsai, o pré-bonsai ou uma muda jovem como essa minha, por exemplo, estão em vaso muito menor. Então a planta, nesse caso aqui, essa muda, ou o bonsai em bandeja, em vasos menores, precisa de mais água, de mais nutrientes e de mais sol, porque a planta está em um vaso bem menor, mais limitado, então ela tem menos terra, menos água, armazena menos adubo, e ela também precisa de luz ideal
para se desenvolver. Então os cuidados normalmente são diferentes dos cuidados com as nossas outras plantas. E essa planta aqui, o bonsai, precisa de mais atenção para se manter minimamente saudável e para desenvolver. E esse normalmente é um dos maiores desafios de cuidar de um bonsai. Bom, então o que a gente precisa observar para começar, gente, é minimamente saber qual é o tipo da espécie que a gente está querendo cultivar como bonsai. Bonsai, como eu disse, é uma técnica que usa de diversas plantas já existentes na natureza em formato menor. É uma miniatura, uma réplica que tenta imitar as árvores no ambiente natural delas. Então o bonsai, a gente precisa, antes de decidir ter um bonsai, estudar minimamente, entender qual é o clima, né, que a nossa variedade, a espécie que a gente está usando é mais adaptada. Então se é uma planta que prefere um clima mais frio, e se a gente mora numa região mais fria, beleza, isso vai dar super certo. Se é uma árvore que está acostumada com um ambiente, um clima, uma região que faz mais calor, e a gente mora numa região mais quente, isso também pode funcionar, pode nos favorecer nesse cultivo. Claro que dá para você ir testando, vendo as possibilidades, se funciona ou não para você. Isso é o mais ideal, né? Que a gente vai descobrindo. E aí, nesse meio tempo, pode ocorrer perdas, faz parte, tá tudo bem. Mas é um processo de conhecimento também. E aí, você vai estudando as características, as necessidades da planta que você está escolhendo, que você está desejando cultivar como bonsai. E vai também se atentando para quais são essas regiões, esse clima, né, da sua região. E aí, essa é uma das maiores dicas para você ter o seu primeiro bonsai, porque aí vai se adaptar melhor ao clima da sua região. E outros cuidados que a gente precisa ter com esse bonsai são cuidados básicos de uma planta comum. Isso aqui precisa de muita luz, de sol direto, porque apesar de ser uma planta, essa aqui, por exemplo, é uma muda, é um pré-bonsai, é uma mudinha bem jovem, mas os bonsais precisam de sol, gente. Normalmente, a maioria das variedades que são usadas como bonsai são árvores, né? São plantas arbóreas ou, no mínimo, arbustivas que precisam de muitas horas de sol por dia. Então, o ideal é que você ofereça pelo menos umas 2, 3, 4 horinhas de sol por dia para o seu bonsai, para ele se manter e conseguir desenvolver, tá? Essa é uma das primeiras dicas para o cultivo disso aqui. Outra coisa importante é que, se ela está num vaso muito menor, como é o caso dessa bandeja, tem menos terra, ela também vai armazenar menos água e nutrientes nas raízes, já que ela tem um espaço muito mais limitado para esses nutrientes, para essa hidratação. Então, é importante molhar o seu bonsai todos os dias, gente. É importante molhar o bonsai porque isso aqui, essa quantidade de terra é muito pequena para essa planta, então ela desidrata mais fácil. E por mais que seja uma espécie que goste de menos água, como ela já está num ambiente, num local, num recipiente muito pequeno, ela não armazena água, então ela não encharca, né? O que a gente precisa fazer então é molhar todos os dias para garantir a umidade desse recipiente aqui e manter a saúde da planta em dia. Outra coisa é adubar. Bonsai precisa de adubo, então um adubo muito ideal para isso aqui é o osmocote, e ele inclusive é muito usado pelos bonsaístas, né, ao longo de todo mundo. Então o bonsai, o adubo osmocote, que são aquelas bolinhas, né, de liberação lenta de adubo, são muito legais e você pode colocar tanto direto no solo ou usar também aqueles plugs, né, que você coloca o adubo ali dentro e quando você molha ele vai liberando aos poucos. E uma outra coisa é um substrato para cultivo. O substrato para cultivo do bonsai é ideal que ele seja bem aerado, que ele seja poroso e que ele contribua para o crescimento e para o enraizamento mais rápido da planta dentro desse recipiente de cultivo. Então é ideal misturar com um pouco de pedriscos ou de perlita, né? Ajuda muito no cultivo da sua árvore em bandeja. Essas então são algumas dicas básicas para o cultivo do bonsai. Lembrando que o bonsai também é uma planta, né, que passa por várias podas ao longo do crescimento. Essa minha muda aqui, por exemplo, é um pinheiro, né, mas ela ainda é muito jovem, então eu ainda não preciso podar
Também tenho a intenção de fazer o replante disso aqui em um vaso maior para dar mais espaço para esse bonsai, para essa planta, né, crescer, na verdade, que isso aqui, olha só, é uma mudinha jovem, então não é um bonsai. Eu também pretendo replantar para dar mais espaço para ela crescer e ficar uma planta mais viçosa. Depois, quem sabe, a gente também pode ajustar e voltar para o formato de bonsai, cortando as raízes, né, fazendo todo o processo de bonsai, que é uma arte, né? Que é um processo que leva tempo também. Eu espero então que as minhas dicas sejam úteis para você. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui, quem sabe eu posso te ajudar. Não esqueça de ir embora sem curtir meu vídeo, se inscrever no canal. Um abraço para você e até a próxima.